Quarta-feira, 26 de fevereiro, você vai ver no Fala Baixada de hoje. Moradores de Queimados sofrem com a falta de água e asfalto. Aqui a gente não tem saneamento básico, não chega água da SEDAI, entendeu? Aqui eu me virei porque, digamos, eu gastei um dinheiro para fazer uma cisterna para colher água da chuva. Em Seropédica, o abandono é geral e moradores ainda reclamam de constantes quedas de energia. Há uns 20 dias atrás eu estava em casa de férias, faltou a queda de energia 12 vezes, eu contei. Você vai ver também. A pneumologista Daniele Vasconcelos esclarece suas dúvidas sobre o coronavírus. É a partir de agora, no Fala Baixada. Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro e mais uma vez, como sempre, sob indispensável proteção de Deus, o nosso programa de hoje está no ar. O programa começa alegre, mas também no programa de hoje nós vamos conversar sobre um assunto super sério com a pneumologista Daniele Vasconcelos, que já está com a gente aqui no estúdio da CNT. Mas antes dessa entrevista que nós vamos falar de coronavírus e o que a população precisa e deve fazer para se prevenir, prestar atenção. Isso tudo a gente vai conversar daqui a pouco com a doutora Daniele Vasconcelos. Mas antes, vamos falar da classificação, do resultado das escolas de samba do grupo especial. Nós temos aqui na tela, põe na tela, olha ali. Viradouro, primeiro lugar, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, segundo Grande Rio, Mocidade, terceiro e a nossa Beija-Flor no quarto lugar. Aí vem Salgueiro, Mangueira, Portela, Vila Isabel, Unido da Tijuca, São Clemente, a nossa querida Paraíso do Tuiuti em 11º. E quem desceu para a Série A, antigo grupo de acesso, foi a Estácio de Sá e a União da Ilha do Governador. Quero aqui, em nome de toda a nossa equipe, do nosso Fala Baixada, parabenizar lá a Viradouro pelo excelente campeonato, campeã do Carnaval, Viradouro. Parabenizando também o povo de Niterói e de São Gonçalo. Alô, galera de São Gonçalo e Niterói, parabéns pela conquista. Mostra aí, Gustavo, olha aí, já está na tela. Aí, o desfile um trecho do desfile da nossa Viradouro. Nesse momento é só alegria em Niterói e São Gonçalo, graças ao campeonato da Viradouro. Olha só, gente, daqui a pouco, nós vamos mostrar antes duas matérias, mas eu estou pedindo a atenção de vocês para essa entrevista da pneumologista Daniele Vasconcelos, que vai falar, explicar direitinho para a gente a situação do Brasil com aparecimento e confirmação de um caso de coronavírus. Também recebemos informação que na UPA do bairro Botafogo, uma paciente está internada e sob isolamento. Ela esteve primeiro no Hospital da Posse, foi atendida, encaminhada para a UPA e ali as condições dela estão obrigando, né? Ali na UPA, nessa UPA aí, nós já tivemos lá uma vez, a administração é uma porcaria, está abandonado, não tem médico, uma confusão, tem gente que fala mentira. Eu fico aqui muito preocupado com a situação do atual secretário de Saúde de Nova Iguaçu, o médico Manuel Barreto. Tudo que acontece na área da secretaria dele, ele quer esconder. Se bem que essa UPA aí não é da gestão municipal, ela é a UPA da gestão estadual. Cadê o doutor Manuel Barreto? Esse rechonchudo aí. Aqui, podia falar um pouco mais de verdade, né? Tratar com seriedade, porque é secretário municipal de saúde, não pode ficar mentindo. Mas eu soube que ele só esconde as coisas por determinação da prefeita Érica. Ela não gosta de chamar de Érica, não. Ela gosta de chamar de Érica. É a prefeita de Nova Iguaçu, o nome dela é Érica. A dona Érica é a esposa do prefeito. Mas, ai, meu Deus do céu, impressionante, né? Alô, Rogério Lisboa, fala com a dona Érica, que é para ela se candidatar, se submeter ao crivo das urnas, à opinião da população. Agora, querer ser prefeita sem ter um voto, só porque casou com o prefeito, aí é triste, né? Aí o Manuel Barreto diz que bate continência lá para a dona Érica. Eu chamo de Érica, não conheço nada de Érica. Tem acento no E? No primeiro E, para ser Érica. Diz que ela dá bronca e tudo. Já vi, soube que de vários esporros, chega a dar esporro. Meu nome é Érica, não é Érica. Enquanto isso,
Nova Iguaçu tem que ficar ligado com o coronavírus. Nós vamos saber mais sobre isso daqui a pouco aqui no nosso programa. Tem uma reportagem aqui, olha só, gente. Moradores abandonados, Rua Dora, no bairro da Paz. Sabe onde que fica? Em Queimados, a abandonada cidade de Queimados. Lá o prefeito tem um apelido de Poste. O prefeito Carlos Vilela foi apelidado de Poste, porque diziam na época que o prefeito como é o nome dele? Maxi Lemos, elegeria até um poste. Aí escolheu o Carlos Vilela. Aí o nome dele ficou Poste. O poste está mais perdido que segue tiroteio. Esse bairro aqui, o bairro da Paz, não tem nada de paz, tá, gente? Sinceramente, você vai ver agora numa reportagem do Aércio Lobão. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, estou subindo aqui a Rua Dora, que fica no bairro da Paz, na cidade de Queimados. Mauro, paz é o que os moradores querem, porque está difícil. Olha a situação que nós encontramos aqui na Rua Dora. Aqui a gente não tem saneamento básico, não chega água da SEDAI, entendeu? Aqui eu me virei porque, digamos, eu gastei um dinheiro para fazer uma cisterna para colher água da chuva, entendeu? Eles aqui, digamos, eles têm que pagar para a pessoa botar água para eles, entendeu? É complicado, cara, que é bem complicado. Se você for na prefeitura, isso aqui tá como se tivesse urbanizado. Dia de chuva, como é que é para chegar em casa ou sair de casa? Mas tem que botar um saco de plástico no pé para subir, que escorrega. Mauro, olha o tamanho desse buraco. Como é que um carro, né, uma moto ou um pedestre passa na rua? Já estou descendo aqui, mais um buraco a gente pode mostrar, Mauro. E a gente vê que todo esse concreto, ele é colocado pelos próprios moradores, que vão se reunindo, que sobra de uma obra, joga um cascalho, mas dia de chuva, Mauro, tudo isso acaba descendo. Exatamente aqui, ó, o encontro dessas duas ruas fazem uma verdadeira correnteza, Mauro, de água, e os moradores ficam à mercê, realmente, do desespero. Estou aqui com o André, vem entregar aqui o medicamento. André, como é que é fazer a entrega numa rua dessa aqui? Pô, é horrível, cara, é muito buraco, quebra a moto todinha às vezes, lama também, é ruim pra caramba. Pô, é ruim demais, mano. Além dessa falta de asfalto, falta de água, vocês estão falando que tem muitos casos de dengue aqui. Caso de dengue. Meu vizinho já está com dengue, já está mais de 8 dias. Porque também tem uma piscina aqui do lado que está com água suja, né? Isso não é bom pra gente, né, por morador. Olha, Mauro, os moradores relataram o seguinte, tem uma casa aqui que ela está abandonada, está parada, a gente vai até aqui, a população está aqui na porta mostrando pra gente, e nessa casa ela tem uma piscina, a gente vai mostrar a imagem para você, piscina com água parada, água suja, isso pode ser um dos causadores aí desse problema que nós encontramos aqui na Rua Dora. A gente vê que a lateral aqui da casa com bastante mato, né? Os moradores reclamam de questão de ratos, caramujos, mas o que preocupa a gente, que a gente consegue mostrar para você, é essa piscina, Mauro. Uma piscina, uma casa que está abandonada, mais uma preocupação para os moradores aqui na Rua Dora. Gozado, né? A gente fica imaginando assim, quando vê um caso como esse, que a cidade tem um departamento, uma secretaria de saúde, né? Tem um serviço de combate à dengue, de combate a mosquito, né? Mas não tem. Quer dizer, tem gente nomeada, tem gente recebendo e muita gente nomeada lá e tal, mas na hora de trabalhar não aparece, gente, pelo amor de Deus. Alô, Queimados, esse caso aí do bairro da Paz é um abuso gigantesco cometido pelo prefeito, tem nome e sobrenome, tá? A irresponsabilidade em Queimados tem nome e sobrenome, Carlos Vilela. Não adianta. Tinha lá uma secretária, lá, doutora Lívia, que se apresentava como super competente, não sei o quê, papapá, e agora nos últimos meses vamos saber que ela vendia remédio para emagrecer dentro do gabinete dela, da Secretaria de Saúde, gente. Como é que pode isso? E dava receituário pelo telefone, mandava pelo zap, mandava um motoboy entregar na casa das pessoas, vendendo remédio. Pode isso? Em Queimados, pode. Impressionante isso. Aí ela foi exonerada. Depois de vários anos, ficou lá 3 anos. Aí teve uma briga política, ela foi exonerada.
E botaram quem lá no lugar? Nem sei quem é que está lá. Ninguém sabe. Aí quando tem caso como esse aí, não é um caso de interdição? De lá a Defesa Civil, de lá a tem Secretaria Municipal de Segurança, porque a segurança da população não é só do assalto, do crime, do roubo. A falta de segurança numa cidade grande como Queimados vem desde a negligência dos que estão no poder, a começar pelo prefeito Poste, lá, o Poste Vilela. Aí depois vem o secretário de Saúde, aí vem o secretário de Serviços Públicos, aí vem o secretário de Defesa Civil. É civil ou se não viu lá? Pelo jeito é se não viu em Queimados. É uma zona aquilo lá, porque deixar o povo sofrendo com riscos à sua vida, porque pode ter um mosquito, pode ter não, seguramente tem. Cadê aquela... Olha isso aí, gente. Vem para cá dizer que eu que estou inventando, foi eu que coloquei essa piscina lá. Tem uns idiotas lá. Não é só em Queimados não, em vários lugares. Geralmente gente que está recebendo sem trabalhar. Ou seja, um vagabundo, ou 2 ou 3, que querem defender o atual governo, que querem defender o ex-prefeito Max Lemos, não passa de enganadores do povo de Queimados. Agora está nas mãos, ou melhor, na ponta dos dedos de todos vocês. Continuar ou mudar. Eu, se morasse em Queimado, queria mudar. Tem gente lá, tem gente. Tem muita gente competente, capaz. Tem o delegado Zaqueu Teixeira, que é um bom nome. Tem o Glauco Kaiser, que é um bom nome. Tem gente. Tem o Major Rodrigues, não sei se vai confirmar se é candidato ou não. Tem gente que ama Queimados e que merece o seu voto. Mas não estou pedindo voto seu, não. Se você acha que está bacana, continua com o poste lá, mas é problema seu, né? Aí, olha aí o que dá. Brincadeira. Vamos essa outra matéria aqui, que também está uma desgraceira danada lá no Jardim Maracanã. Aí, Jardim Maracanã, Rua Rubens dos Santos Ramos. Vem aqui. No Jardim Maracanã. O outro era Bairro da Paz. Tem paz nenhuma, aquilo é do inferno. Outro Jardim Maracanã, não tem jardim porcaria nenhuma. Em Seropédica. Tem problema demais lá. Abandono geral e constantes quedas de energia lá em Seropédica. A reportagem é do Marcelo Lima. Põe na tela. Mauro Vasconcelos, esse é o reflexo que os moradores da rua Rubens dos Santos Ramos passam aqui no município de Seropédica. A situação aqui é um pouco complicada. O abandono está quase que total. Muitas pessoas estão reclamando não somente desse lamaçal que você está vendo na imagem, mas também eles reclamam que sempre que estão assistindo sua televisão, ligando o seu ar-condicionado, a energia cai. Eles reclamam que aqui está em falta de transformador. Às vezes a gente vai ligar o ventilador quase que para, porque não tem força para ligar, porque devido a muitas casas, muitos moradores, a gente não tem um transformador na rua. E a gente, uma época, já fez um pedido, um baixo-assinado na Light para vir botar um transformador. Vieram, olharam, disseram que estava tudo ok e ficou por isso mesmo, sumiram. A queda de luz é constante? É constante. Há uns 20 dias atrás eu estava em casa de férias, faltou a queda de energia 12 vezes. Eu contei, liguei para a Light perguntando o que estava acontecendo e me disseram que não tinha nenhum problema aqui na área, que eles não estavam sabendo de nada. Não temos só o problema da Light, da queda de luz. Quando chove, como fica a vida de vocês? Fica horrível, porque a gente, para poder passar nessa lama aqui, a gente não tem como passar. E se a gente quiser fazer compra em Seropédica, a gente tem que passar pelo arco, dar uma volta ou pagar pedágio, entendeu? E fica horrível. Também não tem saneamento básico, não tem. Por isso que nós estamos assim, desse jeito aqui, estamos largados. Aqui não tem saneamento básico, não passa um manilhamento aqui? Passa porque nós moradores fizemos. Nós moradores. Tanto ela, como meu esposo, eu, os moradores todinhos daqui, nós que fizemos. Não passa saneamento básico aqui. Feito pela prefeitura, não. Aparentemente você vai começar uma obra. Devido a essa dificuldade, essa rua, quando você compra seu material, o caminhão vem até aqui entregar? É difícil. Cada salameira aí, ó, essa lama aí. Buraqueira eles não gostam, não. Vai quebrar o caminhão.
Não gosto de entregar, não. Se a senhora tivesse de frente para o prefeito nesse momento, o que a senhora falaria para ele? Bom, eu pediria a ele para dar uma atenção aqui na nossa rua com manilhamento, e asfalto e iluminação. Isso é o que nós mais precisamos aqui na nossa rua. Quase tudo, não é verdade? É verdade. E é o essencial, né? Que uma pessoa precisa para viver bem. Cada vez mais pior, que a gente vai, um lameiro para cá e ninguém sabe para onde é que vai. A senhora estava contando pra gente que quase caiu ali no buraco. Quase caí no buraco que tem ali. Tem um buraco da água, quando a água vem, a água faz buraco para cá e para lá. Não fez para cá porque o homem cavou um buraco. Meu genro cavou a frente da casa dele. Então são os moradores que se viram... Se vira para fazer o buraco, para passar o caminho. Faz um apelo à prefeitura? A prefeitura não faz nada aqui não. Faz não. Então não adianta pedir à prefeitura? Não adianta. Que tristeza, né, gente? O pior, não só em Seropédica, como aquela matéria antes lá de Queimados, o prefeito manda para a casa das pessoas o maldito IPTU. Hein? Me corta o coração quando eu vejo uma pessoa na fila da lotérica ou num banco e eu olho assim, está na minha frente, olha ali na frente uma senhorinha, como essa que a gente viu aí reclamando, com justa razão. Ela com o carnê do IPTU para pagar, meu Deus do céu, me dá vontade de tomar a mão dela. Não paga não, pelo amor de Deus, a senhorinha vai lá, com sacrifício, pega o dinheirinho dela e paga o maldito IPTU, que a gente não sabe nem para a mão de quem vai, né? Eu até sei, na mão de gente do mal, gente que não tem compromisso com a gente. Sinceramente, é revoltante, muito revoltante. Vou pedir licença para um intervalo comercial e daqui a pouco, depois do nosso intervalo, entrevista com a doutora Daniele Vasconcelos, pneumologista que entende tudo do que está acontecendo agora sobre o coronavírus. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. O assunto agora é muito importante e também super preocupante, viu, gente? Por isso eu convidei a Daniele Vasconcelos, todo mundo sabe que é minha filha, é especialista em pneumologia e ela vai trazer para a gente muitos esclarecimentos recentes a respeito do coronavírus, que tem sido uma preocupação do mundo inteiro. Daniele, muito obrigado, agradecendo a sua presença aqui, filha. Eu quero agradecer também a direção da Universidade Iguaçu, onde você é professora, principalmente o professor doutor Marco Azizi e também o reitor lá da universidade, André Monteiro. Eu sei do empenho gigantesco da Unig nessa luta de conscientização da população para prestar atenção em muitos dados. E queria começar esse nosso bate-papo de hoje a respeito do coronavírus. Qual é a maior preocupação da área médica, de vocês médicos, que precisa para conscientizar cada vez mais a nossa gente? O que o povo precisa fazer? Bom, boa noite aos telespectadores, boa noite Mauro, meu pai, né? Eu penso, né, e que a sociedade, eu sou pneumologista, mas envolve também o pessoal da infectologia, é que a gente está aí no meio de uma pandemia, isso é fato, né? A gente já tem notícias
do coronavírus, né? A gente tem o nome dele agora, Covid-19, mas a gente já tem notícias dele desde o início de dezembro do ano passado. Já vinham ocorrendo casos, né? E aí agora ele tomou a dimensão que está aí para todo mundo ver. Hoje a gente teve aí o primeiro caso confirmado aqui no Brasil, em São Paulo. É um paciente que veio da Itália, um brasileiro, foi para a Itália trabalhar e voltou e 2 dias depois começou com sintomas, né? E a partir daí a gente tem uma situação de alastramento do vírus. É um vírus respiratório, a gente não tem comando sobre ele, a gente não consegue controlar esse vírus de forma alguma. Então, a gente precisa imediatamente começar a fazer as medidas de barreira, né, que a gente tem a orientação do Ministério da Saúde, tem protocolo de manejo, o Ministério da Saúde está empenhado nisso, as secretarias estaduais, as secretarias municipais têm as ordens federais para isso, né? Eles estão empenhados nisso porque sabem que é uma situação de emergência mundial. Uma região como a nossa da Baixada Fluminense, com mais de 4 milhões de habitantes, é uma área, pode ser considerada uma área de alto risco? Muito, muito. Altíssimo risco, né? Se a gente pensar na forma de propagação da doença, né? Uma pessoa infectada, não sabendo, porque o vírus, né, o coronavírus, ele não necessariamente dá sintomas imediatos, né? Ele tem aí um tempo de aparecimento de sintomas que varia em torno de 5 dias, podendo chegar até 12, 14 dias, para início de sintoma. Só que nesse período de incubação ele já está sendo transmitido e você não sabe. Então, uma ideia, uma hipótese... Mas, peraí, só um pouquinho. Mas transmitido de que forma? Pelo ar, cuspindo, falando, transmissão pecando? Aérea, transmissão Sim. respiratória. Então, ele vai através de espirro, tosse, fala, né? Então, é um vírus de transmissão respiratória exclusiva. Se quem está com um vírus de espirrar na mão, por exemplo, e pegar numa mesa, nesse copo aqui... Sim. Ele tá aqui, vira um transmissor? Pode virar um transmissor? A gente pode fazer a seguinte simulação. Eu estou aqui conversando contigo, estou infectada e não sei, espirro ou tusso, né, na mão. Tossi, espirrei. Na minha mesma mão, passo a mão na outra mão. Estou aqui conversando com você. Passei já para outra mão. Venho aqui, pego o copo d'água, passei para o copo d'água. Venho aqui, aperto a sua mão, já passei para você. É assim que funciona. Então, a gente tem que ter essas medidas que a gente chama de etiqueta respiratória. Então, se você vai espirrar, se você vai tossir, né? Usar um lenço de papel, descartar. Se não tiver jeito, se você for espirrar e colocar a mão, imediatamente você deve lavar sua mão com água e sabão. Água e sabão é o remédio, né? A gente não precisa ter sabonete maravilhoso, nada disso. Água e sabão de coco resolve, né? E ter essas medidas de controle, porque é isso que faz propagar qualquer doença respiratória, nesse caso o coronavírus. A população você sente se ela está acompanhando e está promovendo isso? Tu acha que ela está participando ou não está nem aí? No carnaval, nós temos imagens aí, por exemplo, de grandes concentrações carnavalescas, por exemplo. Olha só, olha isso. No aeroporto, né? Que é um portão de entrada do mundo, não é isso? Aí temos o carnaval, tivemos aí o carnaval, isso é inaceitável em qualquer lugar do mundo. Eu imagino que se fosse na China esse carnaval, tinha sido torcida do Flamengo. Olha cancelado, aqui. O Carnaval de Veneza foi cancelado. O Carnaval de Veneza foi cancelado. Foi cancelado. Então, mas aqui no Brasil as grandes concentrações continuam. Sim. Nesse momento, né, em que a gente vê uma grande circulação de pessoas de diversos lugares do mundo, né? A gente sabe que o Carnaval é a festa brasileira, né? E que todo mundo vem para cá. Todo mundo.
O coronavírus, ele não tem CEP. Vê ali, ó. Olha lá. Você está vendo a entrada aí, ó, de trem. É exatamente isso, né? Vê aquela pessoa que vem lá de Japeri, ela vem assim, ó. Ela vem no trem assim, lotado. O ferro onde a pessoa segura. Sim, se a pessoa espirrou, tossiu, pegou na mão, botou a mão ali e contaminou. Então é devastador isso. Sim, pode ser uma coisa... Devastador. Sem controle. Sem controle. Pode ser sem controle. E aí vai caber... Aí que entram essas medidas, que elas devem ser massivamente relembradas. O lavar a mão tem que ser um hábito regular, como escovar o dente. Pentear o cabelo, tomar banho, enfim. Mais de uma vez, várias vezes. Várias vezes. E quando a gente tem essa situação de pandemias, né, de infecções e tal, isso tem que ser o tempo todo. Lavar a mão o tempo todo. Ah, não tenho água e sabão. Ah, tem um álcool gel. Hoje em dia a gente tem aí, qualquer farmácia vende os vidrinhos, né? Então, às vezes está na rua e não tem como lavar a mão, né? Mas tem um vidrinho de álcool gel, você joga ali, enfim. Pelo menos você está fazendo algum tipo de bloqueio. Aqui no nosso estado do Rio, você vê, por parte da Secretaria de Estado de Saúde e de algumas secretarias municipais, uma preocupação. Noutros, tem secretários, tem até gente da área médica, né, profissionais da saúde, que parece que não acredita que isso é um negócio muito sério. Você percebe isso? É comum, né? É impressionante a gente pensar que qualquer profissional de saúde, ou até não, mas mais o profissional de saúde que é o que está mais envolvido com isso, ele achar que isso é somente uma dor de cabeça. Que você vai ali, toma um analgésico e em algumas horas está resolvido. Mas tem gente que pensa isso. Tem gente de comando que pensa isso, né? E aí a população ela acaba pagando esse preço. Porque a notícia, as notícias estão chegando, né? A doença está se alastrando, ela está tomando um contorno global, né? E a gente não vê, pelo menos eu posso falar assim, do ponto de vista dos locais onde eu trabalho, né? Trabalho em rede privada e trabalho em rede pública. Na rede pública, efetivamente, ainda não tem notificação direta do coronavírus. Talvez agora, com a confirmação, isso fique um pouco mais evidente. Mas né? isso pode estar sendo escondido? Não sei se escondido. Não sei se chega a ser escondido, porque é uma doença de notificação compulsória. Mas não divulgado. Não né? divulgado. Não divulgado. Porque quando divulga, gera o alarme. As pessoas ficam desesperadas, né? Daniela, está acontecendo hoje na cidade de Nova Iguaçu, mais precisamente na UPA do bairro Botafogo, que ficaria a 2 quilômetros, no máximo, do Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido Hospital da Posse. Uma pessoa esteve lá, está lá e foi internada, passou nessa UPA que a gente está vendo aí. Passou pelo Hospital da Posse, confirmou o diretor-geral do Hospital da Posse, Dr. Joécio Estelo, que a paciente passou pelo Hospital da Posse e foi encaminhada para a UPA do bairro Botafogo. E lá ela entrou imediatamente em estado de isolamento. Dizem também que a própria UPA acabou tendo que ser isolada. Sim. Mas isso a gente não confirmou com a nossa equipe de jornalismo. A gente não teve essa notícia, foi notícia dada por outras pessoas, que a UPA inteira está isolada. Isso é um sintoma que aqui na Baixada Fluminense pode já ter uma pessoa, se for confirmada esse caso, essa pessoa, por onde ela circulou, ela pode ter transmitido o vírus? Sim. A gente tem o protocolo de manejo que o Ministério da Saúde fornece, né? Ele está incessantemente trabalhando em cima disso. E para que a gente possa identificar caso, né, caso suspeito, que se chama, existem algumas formas, né? São 3 formas básicas. Então a pessoa ela tem que ter febre, mais sintomas respiratórios, que a gente chama, né, que são os sintomas, parece com resfriado. Então você tem tosse, tem dor de garganta, tem coriza, né, mal-estar e dificuldade para respirar,
falta de ar. Isso, mais ida a local que tenha surto, né? Que tenham casos, tipo na China, agora Itália. Então a pessoa tem que estar dentro dessa classificação. Outra possibilidade, febre, sintomas respiratórios e contato com caso suspeito de coronavírus. Paciente, direto. Contato direto. E a terceira possibilidade é febre, sintomas respiratórios e contato direto com paciente confirmado. São os três quadros em que se classificam esse paciente. Então, para a gente poder fazer o atendimento, possivelmente essa paciente, né, que está sendo falado lá da UPA do bairro Botafogo, ela se enquadrou nisso. A notícia que tem é que ela veio da Itália, enfim. Milão. É a área da Lombardia, que é onde está tendo agora o novo surto. Se a gente for ver bem, começou ali na China, foi espalhando, agora chegou na Europa, começou a espalhar. Você vê que o vírus está caminhando. Eu trouxe uns dados da Universidade Johns Hopkins, e que você pode ver aí, ó. No canto da tela, esses dados eles são mundiais, né? A universidade, em trabalho com o pessoal lá do governo chinês, enfim, dos pesquisadores da China, eles são dados recentes. Recentes, isso aí é atualizado tempo a tempo. Aí você vê aí, ó, tem um mapa, ali onde está em vermelho, você vê a área da Ásia toda cheia lá, depois a Europa, vem vindo os Estados Unidos, você já tem 80 mil casos confirmados no mundo inteiro, né? Ali no detalhe, a região da China, Japão, toda aquela parte ali. Agora subiu para a Europa, você tem muitos casos ali na área de Roma, Milão, Estados Unidos, alguns casos no mapa. E agora no Brasil, que até então não tinha nenhum caso na América do Sul, o Brasil é o primeiro país com casos confirmados, né? Hoje o ministro Mandetta ele e várias pessoas do Ministério, uma entrevista coletiva longa para todos. Me pareceu que ele está com a intenção nítida de não esconder absolutamente nada. É verdade. Esconder por parte da autoridade é quase um crime contra a população, você não acha? É a pior coisa a se fazer, né? Quando você não fala a verdade, ou quando você não notifica a população, ou pelo menos não dá uma satisfação, porque você pode não ter uma confirmação, mas ter um caso suspeito. Falar claramente. Fala claramente, olha, tem um caso suspeito, entrou aqui, estão investigando, estão fazendo os exames, tem um exame que se faz, depois faz a contraprova. Você vê lá no Einstein, em 12 horas já estava tudo confirmado, enfim, eles foram extremamente ágeis no atendimento. É um hospital privado, enfim, mas mesmo assim seguiu o protocolo nacional, né? Então, se quem está de frente não informa, pelo menos não dá uma satisfação adequada, você corre o risco de ficar na mão de notícia falsa, de alarmar a população à toa, né, de gerar pânico desnecessariamente. Vamos voltar a falar sobre esse assunto que a doutora Daniele conversou com a gente aqui, sobre gerar pânico com notícias não verdadeiras. Daqui a pouco, viu? Rapidinho. Depois do nosso intervalo, estaremos de volta aqui nessa entrevista com a doutora Daniele Vasconcelos, pneumologista, falando sobre o coronavírus. Tecnologia. Atendimento. Fará blindagem. Blindagem. Satisfação do cliente. Blindagem. Blindagem. Segurança para a sua família. Fará blindagem. Fará blindagem. Tecnologia a serviço da vida. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu.
Estamos de volta com a nossa Fala Baixada de hoje, conversando com a pneumologista Daniele Vasconcelos a respeito do coronavírus. O nosso telespectador Guilherme Ferron, ele está preocupado com uma pessoa que tem uma gripe. Daqui a pouco vamos estar no inverno, né? Sim. A região, o Brasil, um país continental, tem regiões do Brasil onde a gripe ela tem maior intensidade, como a região sul, né? Sim, exatamente. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pedaço grande de São Paulo. Aí qual é a preocupação do Guilherme? É a pessoa que tem uma gripe hoje, tem um sintoma de gripe normal, que aparentemente seria uma gripe normal, qual o tipo de preocupação que essa pessoa pode ter? O que precisa ficar claro é que os sintomas de coronavírus, né, os principais, que, como eu falei, febre, tosse, espirro, dor de garganta, que são os sintomas respiratórios, e falta de ar, né, da falta de ar. Para a gente poder pensar em coronavírus, você tem que ter isso e ter a segunda parte da história, que é ou ter viajado para um local com muitos casos, tipo China, igual como estava ali no mapa, ou você ter os sintomas e ter tido contato com caso suspeito, com alguém que esteja em investigação, ou você ter os sintomas e ter contato com alguém com caso confirmado, né? Semelhante ao que está acontecendo lá em São Paulo. Esse paciente positivo, ele teve contato com 30 pessoas na casa dele, né? Quando ele voltou de viagem, parece que fez uma festa, alguma comemoração, e essas 30 pessoas estão em observação. Passaram a ficar em observação. Por quê? Porque tiveram contato com ele, que é um caso confirmado. Mas isso não quer dizer que elas vão ter doença, não quer dizer que elas vão evoluir com coronavírus. No sentido inverso, pode acontecer que elas tenham tido contato, já estejam também. Exatamente. E já multiplicou. Isso, esse que é o perigo. Esse que é o perigo. Porque as pessoas, assim, porque a gente vê muito que as pessoas acham que o contato é pessoa a pessoa, assim, só, né? Mas se a gente for botar num quadro maior, né, é simples. Por exemplo, esse paciente, eu vou focar nele porque ele é o caso positivo aqui no Brasil. Então, ele veio da Itália para cá. Ele veio num avião, né, um voo internacional. Quem já viajou em voo internacional sabe que ali a gente tem para mais de 200 pessoas dentro do avião. De toda a parte do mundo, de boa parte do mundo. De todo local, né? Não vem só para... Não saiu da Itália só para vir para o Brasil. Dali fizeram conexões e tal. Então, esse paciente que está aqui no Brasil positivo, ele fez essa viagem, então ele ficou ali num período de 12 horas. Claro, o avião tem ali toda a medida de pressão e tal, essa coisa toda, mas ele ficou ali dentro. Então, todo mundo respirou junto dele. Saiu no Brasil, desembarcou. Antes circulou no próprio avião, foi ao banheiro, circulou, foi ao toalete, exatamente. Voltou. Sem sintoma, num primeiro momento sem sintoma. Foi como eu disse, o coronavírus ele tem um período de incubação. Então, se ele viajou e 2 dias depois ele começou a ter sintoma, a gente pode pensar que em até 14 dias antes ele já estava contaminado. Ele já embarcou contaminado. Ele já embarcou contaminado. Sim. Porque se 2 dias depois que ele desembarcou aqui ele começou a ter sintoma, ele já estava contaminado. Quer dizer, já embarcou não, poderia ter... Sim. Ter acontecido e já ter embarcado. Sim. Há uma possibilidade. Há uma possibilidade. E aí, quando você começa a pensar que ele desembarcou no aeroporto lá em São Paulo, dali, se ele pegou o carro particular, tudo bem, só estava ele. Mas se ele pegou um táxi, se ele pegou um carro de aplicativo, aquilo ali já começou a multiplicar o contato dele. Então, ele tinha um contato com 200 pessoas no avião, depois ele teve os contatos aqui no Brasil, né, até chegar à casa dele e tal. Aquelas pessoas que estavam no avião, certo? Elas já tiveram contato com outras pessoas. Então, essa é uma progressão geométrica. Não é só um a um. Eu passo para você, que 2, você tem contato com mais 10, esses mais 10 têm contato com outros 20, que é mais 200, é mais 500, e isso só vai subindo, sim. O caminho, então, é a precaução, né? Precaução, se prevenir. Exclusivamente. E acreditar que isso já está acontecendo. Sim, sem dúvida. Né? Não existe tratamento, não existe remédio específico para coronavírus.
Diferentemente, né, da influenza, que a gente usa o antiviral, né, para reduzir. Quando esse paciente ele chega... É o H1N1. H1N1, né, e suas outras formas agora, né, a gente tem subclasses. E não existe tratamento para coronavírus. A gente tem aí... A gente está falando do Covid-19, mas existem outros 7 tipos de coronavírus. Ah, não é só um? Não, esse é o novo. Esse é o novo. Já teve para trás, né? Já tiveram aí 7 tipos de vírus diferentes, porque o vírus ele se transforma. Ele tem uma capacidade de transformação... Por isso que chamaram de novo coronavírus. Sim, novo coronavírus, né? Ele tem uma capacidade de transformação impressionante, né? O vírus, a vacina de gripe, né? Que todo ano tem, né? Que todo ano tem que tomar. Por que todo ano você tem que tomar vacina de gripe? Porque é vírus novo. A vacina ela é feita sempre na mutação do vírus. Daniela, por que muita gente resiste, por exemplo, à vacina? Ele cria uma barreira, não vou me vacinar porque vai acontecer isso, ou aquilo, ou a vacina vai me matar, ou nessa última campanha que está em vigor no Brasil inteiro, né, patrocinada aí pelo Ministério da Saúde, campanhas imensas, grandiosas sobre o sarampo. Sim. A mãe, o pai, o tio, o avô, a avó, não, além de não ir vacinar, também não leva seu neto, seu filho, seu sobrinho e sua sobrinha. Isso tem que ter um pouco mais de confiança de que vacinar é importante. Por que a população, nossa gente, isso é coisa do brasileiro, do sul-americano, o que tu acha? Existe uma corrente grande, né, de pessoas que são contra qualquer tipo de vacina. Basicamente, elas falam que vacina não faz bem, que vacina mata, que vacina não protege, enfim. Tem uma série de bobagens que esse pessoal fala. O termo não tem outro diferente desse, não. E aí a gente vê, igual agora, está tendo a campanha para sarampo, né? Sarampo era uma doença erradicada, não existia mais e, enfim, agora começaram os surtos e tal. Uma criança já morreu em Nova Iguaçu, tiveram outros casos, enfim. E aí o Ministério faz a parte dele, que é botar a vacina à disposição e fazer a campanha nacional, igual faz de pólio, né? Você vê por aí criança ou adulto ou adolescente com sequela de pólio, a gente não tem mais pólio. Mas por que não tem? Porque foi vacinado. Não tem pólio, porque não tomou vacina, não, é porque foi vacinado. E a mesma coisa vai ser o sarampo. Uma pessoa com sarampo, ela já está com sarampo, ela tem uma possibilidade maior de contrair o corona? Caso ela contraia, é mais grave ainda, porque ela já está fragilizada? Tem isso? O que acontece especificamente agora com esse coronavírus é que ainda não houve tempo hábil de se identificar por que ele acomete mais alguns grupos do que outros. Por exemplo, criança quase não pega coronavírus. Os adultos estão mais suscetíveis. A gente sabe que adultos imunodeprimidos podem ficar mais suscetíveis como a qualquer doença. O que é o imunodeprimido? O imunodeprimido é quem tem a imunidade baixa, por algum motivo. Então, um diabético, um paciente com HIV, um paciente com câncer, né? Um paciente com tuberculose. Ele tem a imunidade dele mais baixa, então a gente chama isso de imunossuprimido ou imunodeprimido, né? É o termo que a gente usa. Então esses pacientes eles são mais suscetíveis a qualquer doença, principalmente as doenças respiratórias. O sarampo também pega pelo ar, né? Então todas as doenças respiratórias e todas as doenças que são transmitidas pelo ar, esses pacientes eles têm que ter um cuidado maior. Você nas unidades que trabalha, na universidade também, e no seu consultório particular, tem recebido muitas interrogações de preocupações de mãe, de pai, de paciente? Sim, eles, enfim, chegam, talvez agora, né, a gente teve o recesso de carnaval e agora com o retorno do recesso isso fica um pouco mais evidente. Mas já antes, isso foi uma recomendação que eu fiz para os pacientes que atendem comigo. Porque você trabalha com imunodeprimido. Trabalho com isso, né? Trabalho em ambulatório de tuberculose, eu sou pneumologista, enfim, o que eu mais recebo é esse tipo de paciente. E eu recomendei a todos eles
todos que passaram em consulta, eu recomendei, evite aglomeração, evite ambiente fechado com aglomeração, porque pode ser que esse coronavírus seja um cavalo de Troia, né? E vai trazer agora, depois do carnaval, a gente vai ver isso aí subindo. O uso da máscara. Nosso programa está terminando, quero que a senhora esclareça. É positivo a pessoa usar máscara e se o brasileiro tem esse preparo? Nesse momento ainda não, né? Não existe essa necessidade. Mas a partir do momento que isso se tornar, assim, tiver mais casos e o Ministério da Saúde também sinalizar isso, vai valer a pena sim, usar máscara, normalmente máscara cirúrgica. Nós, profissionais de saúde, a gente usa um outro tipo de máscara, que é a N95, né? O que também está à disposição do público, em qualquer casa de produto hospitalar vende, mas nesse momento não faz necessidade. Agora, a área médica, ela precisa estar preparada? Todo profissional de saúde? Todo profissional de saúde enfermagem, tem que estar preparado para receber a qualquer momento qualquer paciente desse. Porque, como eu disse, não tem CEP, não tem endereço. Ele vai aparecer. E o pior é ele aparecer e não ser identificado adequadamente. Então é importante que o profissional esteja preparado. Para interrogar, para fazer o que se chama de anamnese. Isso, preparado. Pelo menos para suspeitar. Ele pode até não saber como é que é o protocolo, enfim. Mas ele tem que suspeitar de qualquer paciente que se enquadre nessa definição que o Ministério da Saúde passou no protocolo de manejo. Esse protocolo de manejo do Ministério da Saúde precisa ser divulgado. Ele está no site do Ministério. No site do Ministério, Ministério da Saúde.gov ou saude.gov.br, alguma coisa assim. Está lá, é só jogar na pesquisa, né? Está lá, tem um manejo, tem um protocolo de manejo, tem toda a descrição do coronavírus, tipo, como é que transmite, como é que é o diagnóstico, está tudo lá anotado. Assim, nos tempos de hoje não justifica mais não ter busca de informação. Daniela, eu quero agradecer muito, mais uma vez, a sua participação aqui no nosso Fala Baixada e dessa vez muito mais esclarecedora, ajudando a nossa gente com esse risco iminente que é a proliferação, né, do coronavírus. Sim. Quero deixar aqui nossas câmeras inteiramente à sua disposição para a sua orientação. O que a nossa gente está precisando é seguir as orientações do profissional que entende do assunto. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, não tem necessidade de alarme, né, das pessoas saírem desesperadas, correndo, botando máscara, se protegendo, mas há necessidade de ter cuidado, de ter precaução. E isso você faz, como disse, da forma mais simples, água e sabão. Lava a mão, certo? Pelo menos aí você já está fazendo uma barreira de mais de 80% de contaminação. Rosto casos. Também é bom? Rosto, enfim, quando tem alguma queixa respiratória, um resfriado simples e tal, né? Lava a mão e rosto, mas a mão principalmente, porque a mão é onde você vai fazendo os contatos, é onde você vai transmitindo os problemas. Não só coronavírus, outras doenças também, mas nesse caso que a gente está falando de coronavírus. Muito bem. Conversei com a pneumologista Daniele Vasconcelos, tenho muito orgulho de você, mais uma vez, ajudando a gente aqui. Obrigado, viu, Daniele? Obrigada. Aqui no nosso Fala Baixada. O Fala Baixada é assim, você já sabe. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Preocupe-se de verdade com essa questão do coronavírus. Nós vamos incomodar você outras vezes. Tá bom. Né? Eu sei que tem uma vida muito atribulada, mas vamos precisar de muita orientação. Se você conhece um pneumologista, um profissional da área da saúde, converse com ele também sobre isso. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Muito obrigado de coração e até sexta.